Olá, meu nome é Guilherme Antunes, eu sou professor da Escola Brigadeiro Nóbrega, na Vila do Abraão, em Angra dos Reis. Sou formado em História pela UFRJ, mestre e doutor em História também pela UFRJ. Estou à disposição de vocês para as perguntas que vocês querem fazer. Guilherme, o que sabemos sobre as fazendas da Ilha Grande e o uso de mão de obra escravagista nela? Uma das principais fazendas que nós tínhamos aqui era a Santa Rita do Bracuí, que talvez tenha tido uma das maiores, seja uma das maiores fazendas com o uso de mão de obra escrava, com certeza, da região aqui da Costa Verde e talvez uma das maiores do Rio de Janeiro. Pertencia à família Breves, que foi um grande escravista, e ele também foi um dos principais proprietários de escravos do Rio de Janeiro. Ele talvez tenha sido o maior traficante de escravos do Rio de Janeiro, uma das famílias mais ricas, e que sua riqueza foi baseada no tráfico humano, no tráfico de pessoas escravizadas. Por que a Ilha Grande se tornou um ponto estratégico para o tráfico e contrabando de pessoas? A partir de 1850, o tráfico ele começa a não ser proibido, estrito sensu. Isso quer dizer o seguinte, que embora existissem leis proibindo o tráfico, ele em si não acabou. Por quê? Porque as pessoas começaram a comercializar de maneira escondida essa mão de obra escravizada. E quando você olha a Baía da Ilha Grande, aqui nós temos aproximadamente 365 ilhas, o que torna toda essa região aqui estratégica. Ou seja, as embarcações podem se acantonar, podem se esconder para que as autoridades não vissem que aqui estava sendo traficado mão de obra escravizada. O que acontecia é que esses escravos poderiam ficar na engorda aqui na bacia da Ilha Grande. O que isso quer dizer? É uma forma muito cruel. Os escravizados, eles chegavam, principalmente da região onde hoje a gente conhece como Moçambique, e eles vinham desnutridos, muito magros. E aqui era feita uma dieta para que eles engordassem, para que eles recuperassem a força. E aí, isso que é chamado de engorda, era uma forma deles ganharem um valor a mais no mercado de escravos. Resumidamente, a gente pode dizer que as famílias traficavam escravos, entravam pela bacia da Ilha Grande, por ser um lugar de difícil navegação, com muitas ilhas para você se esconder. Aqui se usava essa região como engorda, para daí essas pessoas, esses seres humanos escravizados, pudessem ir para o comércio de escravos do centro do Rio de Janeiro. Por que é importante as novas gerações aprenderem as histórias e suas consequências? Então, a gente tenta aqui na escola, por exemplo, trabalhar uma educação que seja antirracista. Como é que a gente vai trabalhar isso se vocês não entenderem como é que se deu tudo isso que a gente está vivendo, que a gente viveu? Se vocês não souberem que aqui existiu escravidão, que as pessoas foram arrancadas de África para cá, daquela maneira como vocês estudaram nos navios negreiros, daquela forma absurda. Se a gente não entende, se a gente não consegue se ver nesses problemas, a gente não consegue transformar, e é preciso a gente transformar. Porque as consequências, por exemplo, a gente tem desde essa época da escravidão até hoje, por exemplo, o racismo estrutural, que é um racismo que a gente nem sabe às vezes que está cometendo, porque ele está na língua que a gente fala, né? Quantas expressões erradas, racistas a gente fala sem saber que são racistas.
Então, assim, é preciso que a gente aprenda cada vez mais, discuta cada vez mais essas coisas, lute contra, para a gente conseguir uma sociedade que de verdade todos sejam diferentes, mas iguais, com direitos e deveres iguais. Acho que é por aí. Bom dia, Thelma. Bom dia. Quais foram as principais rotas do tráfico de escravizados para o Brasil e como a Ilha Grande se encaixa nesse contexto? Bom dia, meu nome é Thelma, sou professor de História. E falando sobre o contexto do período da escravatura, os principais rotas do Brasil foram Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, que chegaram escravizados da Nigéria, de Gana, da Angola. Eles buscavam trazer escravizados de lugares diferentes, para que eles falassem línguas diferentes, para não se juntarem e formarem montinhos, né? Então, o que acabou acontecendo? A Ilha Grande, ela tem uma localização que facilitava o ocultamento das embarcações, dos escravos que chegavam. Então, por isso a Ilha Grande foi importante nesse período da escravidão. Aqui tinham fazendas de açúcar, plantios de café, então era necessária a mão de obra dos escravizados. Por que o tráfico era tão ativo na costa da Ilha Grande durante o século XIX? Então, no século XVIII, a gente tinha a nossa sociedade, ela estava muito pautada na economia do plantio, da agricultura. E qual era a mão de obra desse período? A maior mão de obra que existia era a mão de obra dos escravos. Todos os escravizados que vinham para cá chegavam pela costa, né? Chegavam no Rio de Janeiro, na Bahia, Recife, mas ele era distribuído para outros estados. Por exemplo, Minas Gerais, onde tinha muitas fazendas de café, de açúcar. E por que a gente teve a Ilha Grande como uma das rotas? Exatamente porque eles conseguiam ocultar as embarcações, fazer a manutenção das embarcações, e a fiscalização nesse período era muito precária, o que acabava dificultando que os governos fiscalizassem mais, né? Que houvesse mais cobranças, mais apreensão dessas embarcações. E na Ilha Grande já tinham fazendas de açúcar, de café, então era necessário mão de obra escrava para abrir estradas, para as construções. Então, mas parando para refletir, a gente tem que lembrar que apesar de toda essa crueldade com que eles foram tratados, que a escravidão nunca foi bom para ninguém, porque desde a antiguidade a gente ouve falar em povos escravizados, né? Povos dominadores, os dominantes acabavam dominando países e escravizavam aquelas pessoas. Acabava o domínio, acabava a escravidão. Entretanto, a gente tem que lembrar que a escravidão desse período do século XVI ao século XIX, a gente vai ter o quê? Vai ter a questão da Igreja Católica, era muito forte nesse período e que colocava no imaginário popular de que o negro não tinha alma. Tudo isso caiu por terra com o tempo, né? A gente sabe que não existe isso, a ciência comprova que todos nós somos seres humanos iguais. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter a escravidão nesse período, aqui no Rio de Janeiro. Entretanto, a gente está falando aqui da Ilha Grande, a gente vai ter uma utilização da mão de obra, mas aqui também o estado do Rio, sobretudo Angra, também teve uma grande importância na construção, no início dos quilombos. O quilombo é um local de resistência que permanecem até hoje, para que a gente nunca esqueça do que aconteceu
para que a gente possa se cada vez mais solidificar a contribuição desses povos que vieram da diáspora africana. Então foram quase 5 milhões, estima-se quase 5 milhões, pode ser mais, pode ser menos, mas é um número bem considerável. E lembrar que muito da nossa cultura, da nossa sociedade, tem o trabalho dessas pessoas. Eles foram, a mão de obra escrava não foi legal, mas a contribuição que essas pessoas deixaram são legados que perduram até hoje, né? A gente tem na nossa cultura, na música, na sociedade, hoje você tem várias personalidades importantes, escritores, né? Porque a história dos escravizados sempre foram contadas por pessoas brancas, ou seja, quem sabe o que passou são as pessoas que vieram dessa raiz. Então hoje o movimento, a gente tem 45 anos do movimento nacional, o movimento negro unificado. Está fazendo 45 anos. É muito importante a gente nunca esquecer desse passado cruel. Mas a gente tem que olhar para frente, ter ações afirmativas para que a gente possa cada vez mais ter uma sociedade igualitária.